Paz do Senhor, meu nome é Stephanie, eu faço parte da congregação da Rua Direta, do Uruguai, da Assembleia, e eu faço parte do grupo Geração de Adoradores, no qual a gente está lendo o livro de Atos. Eu fiquei para dar um breve resumo sobre o capítulo 21. E o livro de Atos é um livro onde mostra a ação do Espírito Santo por meio da comunidade cristã primitiva. E no capítulo 21, fala sobre a terceira viagem de Paulo, o final da terceira viagem de Paulo. E do versículo 1 ao 9, Paulo conta a sua rota em direção a Jerusalém. Ele conta toda a sua trajetória e por cada lugar que ele passava, ele contava os testemunhos em relação a Jesus Cristo, contava os testemunhos quando ele estava presente também. Ele contava para os que estavam ali próximo, qual acompanhavam. E chegando no versículo 10 ao 15, um profeta fala sobre uma certa profecia que ele foi usado por meio de Deus para poder falar. Essa profecia está no versículo 11, que está escrito assim: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o nome de quem é esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. Porém, Paulo já tinha sido avisado antes, no versículo 4, pelos discípulos, qual ele havia se encontrado, que está escrito assim no versículo 4. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Mais uma vez, Paulo foi avisado que não era para ele subir a Jerusalém, pois algo estava aguardando ele lá. Porém, ele foi avisado também, de novo, no versículo 12, que fala: E ouvindo nós isto, rogamos-lhes tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Porém, Paulo respondeu a todos que estavam presentes ali naquele momento. Ele respondeu assim, dessa seguinte forma, no versículo 13: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E seguindo adiante, quando chegamos no versículo 16, Paulo é muito bem recebido pelos irmãos, pelos anfitriões que estavam ali. E no dia seguinte, que ele já estava ali hospedado, Paulo foi na casa de Tiago, e está dizendo no versículo 18: E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E os anciões falaram assim, no versículo 21, que já tinham sido informados sobre Paulo, sobre o que ele fazia, que diz assim: Já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios, e apartaram-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume e a lei. Então eles aconselharam a Paulo a raspar a cabeça e fazer um voto para poder se ajuntar e mostrar que não pregava contra a lei e nem contra o templo. No versículo de 26, Paulo entra no templo, já feito quase todo o processo já tendo sido completo, e um dos judeus reconheceu Paulo. Então eles expulsaram Paulo do templo e começaram a machucar ele, começaram a chutar, xingar, bater nele. Porém, os centuriões e os soldados, vendo aquilo, apartaram a multidão dali, cessaram de ferir ele e perguntaram quem era ele e o que ele tinha feito à multidão. E a multidão começou a falar um de uma coisa daqui, outro de outra coisa de lá. Aí ficava um falando uma coisa aqui e outra coisa lá. E então, por conta desse alvoroço todo, o centurião e os soldados resolveram levar ele para a fortaleza. E ainda assim a multidão acompanhava ele, falando: mata-o, mata-o. Então, enquanto ele foi conduzido, chegou no versículo 37, Paulo se dirigiu a palavra em grego ao tribuno, e o comandante ficou espantado ao ver que ele falava grego. Daí então, Paulo pediu a permissão para falar com a multidão. E essa permissão foi concedida pelo comandante, e Paulo fez um simples gesto com a mão,
E com a multidão calma e cessado o barulho, de ter feito silêncio, Paulo se dirigiu a palavra ao povo em hebraico.